Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje estamos recebendo a nossa bancada. Eu sou suspeito para falar que é um grande amigo meu, tenho um imenso carinho e afeto. Bispo Fernando Francilino, para nós discutir sobre religião e política. Tinha que ser dois amigos para não dar briga, né, Fernando? Seja muito bem-vindo. Jean, prazer, uma alegria estar aqui. Já quero deixar registrado de imediato a admiração que eu tenho por ti e o testemunho que eu dou ao teu respeito. Sempre que eu encontro alguém que o Jean entra na conversa, eu falo assim, é uma das poucas mentes brilhantes que eu conheço. Obrigado, Fernando. De uma inteligência, de um brilhantismo, Nós estamos aqui, cheguei uma hora antes, nós já estamos aqui conversando sobre tantos assuntos. Esse cara, de fato, esse polilógica aqui faz todo sentido, né? A capacidade de abranger, de discutir sobre os mais variados temas. Então, para mim é uma honra estar aqui, espero sobreviver. Bora. Com certeza, muito obrigado. Me deixar vermelho logo no começo do programa, pô, é complicado, né? Fernando, eu te chamei aqui porque eu tenho acompanhado, tem me chamado a atenção, eu tenho me dedicado um pouquinho do meu tempo a estudar, a ler sobre essa relação. Claro que admiro grandes pronunciamentos e tudo que eu tenho visto. Na verdade, a primeira vez que eu encontrei, porque eu nunca gostei da doutrina, nunca gostei daquela coisa, mas certa feita, alguns anos atrás, talvez 12, 13 anos atrás, eu vi Barack Obama numa pressão absurda, vindo de um governo republicano e enfrentando como é que eu vou te falar assim, essa religiosidade aplicada na política e na gestão pública, e ele estava desesperado. E eu vi um pronunciamento dele apelando à sociedade que tirasse o pé, que tivesse paciência, porque o Estado, o que é fato e o que é divino são coisas diferentes, e a governança é fato, precisa ter lógica, precisa ter começo, meio e fim, precisa ter solução, e a esperança e os sentimentos divinos e de Deus e de fé são diferentes daquele que tem que assinar um cheque no final do dia. E esse tema me abraçou e me provocou, e desde então eu tenho acompanhado. Nunca eu evito dar opinião, mas eu tenho acompanhado sociedades que não deu muito certo, ou sociedades que tiveram colapsos políticos por causa disso. E aí eu estou falando desde de Oriente Médio, né, até os nossos continentes aqui embaixo, no sul. E eu queria te perguntar, assim, eu tive a honra e o prazer de conviver com o desenvolvimento, com tudo que aconteceu contigo e com a tua família, com a partida prematura do teu pai, que era uma figura, era uma liderança religiosa, porém era um gentleman, era um diplomata na relação política. O teu pai se relacionava politicamente muito bem. Foi num tempo que eu praticamente estava entrando, eu acompanhei. Ele lidava muito bem com as pessoas, com as partes, né? E tu foi criado nesse ambiente. E depois, depois do falecimento dele, tu teve problemas sérios com isso, porém tu já estava meio que engajado e vocacionado para seguir os passos dele. E eu disse aqui no outro programa, na semana passada, disse, o Fernando, ele não virou, foi muito interessante, porque ele não virou o filho do Bispo Francilino, ele virou o Bispo Fernando Francilino, que assim, apesar do teu pai, de toda a forma de ser dele e tal, tu começou do zero, tu não pegou um legado físico, material, né, por força maior, tu teve que ir para uma oficina mecânica e começar com o teu amigo que é meu primo maravilhoso, Fabiano Faria, meu primo e irmão, que amo de paixão também. E tu se tornou, tu fez a tua caminhada, o legado do teu pai foi teológico, foi, né? E tu conseguiu. Então, assim, mas muita coisa aconteceu. Eu vi tu ser candidato a vereador, eu vi tu se decepcionar muito, porque a gente sempre conversou muito, e aquilo te machucou muito como pessoa, como alma, e tudo isso foi um aprendizado para que tu pegasse e construísse
um CI, que é Centro Evangelístico de Itajaí, né? Um CI liderado pelo Bispo Fernando, que começou o pastor Fernando, o missionário Fernando. E por incrível que pareça, não sendo tão incrível assim, porque faz DNA, tu é um cara que te relaciona muito bem com todas as frentes políticas e com todas as opiniões políticas. Tu conseguiu, e eu fiz muita reflexão falar isso, porque nós temos uma história junto. E eu me lembro de uma conversa que eu tive contigo uma vez, que não tem nada a ver com religião, era sobre a forma como tu fazia a gestão da rádio. E tu dizia assim para mim, nem que eu tenha que me quebrar tudo, mas essa rádio é para... Ela vai ter espaço, ela vai ser dedicada ao espaço, não à publicidade política, mas à publicidade do evangelho e tal e tal. E tu conseguiu fazer uma gestão perfeita com ela, assim, perfeita no sentido econômico. Tu deu viabilidade econômica para uma ferramenta que levava a benção. E com isso tu conseguiu os melhores números de jornalismo, ela é líder de jornalismo até hoje, essa rádio, no horário dela, né? Coisa que não aconteceu com a TV, que era uma gestão diferente, que tu não participava. Então, assim, isso tudo eu percebi. Quer dizer, a mão que toca é a mão que faz, né? Então, Fernando, eu queria, com essa, que eu posso dizer homenagem, porque é a tua história e o meu reconhecimento da tua história, que tem sido linda, maravilhosa, e hoje quem é membro de CI, quem frequenta isso aí, não precisa nem eu dizer, né? Tá lá, tá exposto, tá no YouTube, tá em tudo que é lugar, o lindo trabalho que tu vem fazendo. Mas nós vivemos um momento em que a política está grudada na religião. Ela mergulhou na religião, subiu os púlpitos, tá divulgando candidato, está lançando candidato, está fazendo oposição política a pautas políticas, né? Baseado em questões teológicas e ideológicas, do ponto de vista da igreja. E o meu convite para ti foi porque, por a gente ter essa longa amizade e esse respeito mútuo, a gente poder conversar tranquilamente sobre isso. E eu queria que tu começasse explicando esse teu chamado para as pessoas entenderem, porque eu também não sei se eu expliquei muito bem, mas esse teu chamado para a igreja, que momento que ele aconteceu? Até para as pessoas não dizerem assim, ele era filho do bispo, aí fica fácil. Eu testemunhei que não foi porque foi filho do bispo. Eu testemunhei que tu começou sozinho, do zero, o legado que tu tinha era só o amor ao teu pai e a história dele. Mais nada, tu teve que estudar, tu teve que se formar, tu teve que... Então, assim, eu queria que tu contasse um pouquinho disso, do teu chamado ao ministério. Que momento e experiência definiu esse teu caminho? Primeiro, eu quero agradecer a deferência e tudo que você falou ao meu respeito, enfim, essa nossa longa trajetória, amizade e, de certa forma, o reconhecimento. Não talvez o reconhecimento, mas a percepção, né, de ter acompanhado e contado a história como ela é. De fato, o meu pai faleceu no dia 23 de abril de 2011 e eu costumo dizer que eu nunca, até aqui, desde o falecimento do pai, tive o direito ou a oportunidade de herdar uma herança material. Mas ninguém foi capaz de me tirar o legado moral, ético, espiritual, familiar, enfim, de um filho que sempre foi muito próximo do seu pai e observou a sua forma de lidar com a vida e, de fato, trago muito do que eu manifesto hoje dessa graça, né, desse privilégio de ter sido filho de quem eu fui. Mas de forma material, recomeçamos esse trabalho do zero. Confesso para você que não foi por uma decisão, foi por uma imposição, porque no falecimento do meu pai, uma trama foi feita para tomar aquilo que ele havia conquistado para a propagação do evangelho. Rádio, televisão, estrutura ministerial. E não por uma escolha, não por uma decisão pessoal, mas quando eu me vi na situação em que eu estava, eu percebi que, de fato, tinham me tirado, né, a possibilidade de começar a partir
de uma base sólida, ou pelo menos de uma estrutura já estabelecida. Foi muito difícil, foi muito complicado, foi uma amargura aquele momento, mas hoje eu dou graças a Deus, porque você tocou num ponto muito importante. Você disse, eu consegui desenvolver a minha identidade. Não nego jamais a filiação, porque é uma honra, mas também não carrego o estereótipo de ser o filho do pastor que começou a partir de tudo pronto. E hoje eu entendo completamente isso e agradeço por isso. A minha conversão, vamos usar assim esse termo, né, teológico, espiritual, ela aconteceu 6 meses antes do meu pai falecer. Em outubro de 2010, eu nasci no lar cristão, educado nos preceitos religiosos, mas aos meus 15 anos, 14 para 15 anos, eu me afastei completamente da igreja. Por conta dessas coisas que nós vamos falar aqui. Religiosidade, legalismo religioso, sincretismo, misturas de coisas que tiram a pureza da religião. Você falou sobre o que é a religião. Existe a religião que talvez seja um dogma humano, a partir da observação do homem, mas existe a religião que, biblicamente, está estabelecida de forma clara. A carta do apóstolo Tiago, ele declarou, irmão de Jesus, palavras do ensino que ele teve do seu irmão. A verdadeira religião que Deus aceita como pura e imaculada é esta, 2 pontos. Cuidar dos necessitados e não se corromper com o mundo. Então, religião de verdade é essa. É uma religião que cuida da necessidade, aplaca a necessidade e o indivíduo cuida de si mesmo para não se prejudicar e não prejudicar ninguém, ou seja, o amor ao próximo que Jesus falou. O que passar disso é, de fato, religiosidade e criação humana, e isso me afastou do evangelho. Eu passei muitos anos fora, 15 anos para falar a verdade. Quando eu estava próximo dos 30 anos, eu fui fazer uma viagem com meu pai, e lá eu tive uma experiência, um momento de interiorização onde eu comecei a refletir sobre para onde eu estava indo, o que eu estava escolhendo, as coisas que eu estava decidindo fazer, e que aquilo ali não me daria um resultado de vida mesmo, de sentido de vida. É aquilo que Jesus falou, você conquista o mundo e perde a sua alma. Existem pessoas que estão tão focadas em coisas e construções e que em algum momento talvez você chega no alto de uma montanha e pergunta, tá, mas o que me valeu isso? Eu cheguei nesse momento. Vou ter que descer agora, né? Vou ter que descer, cheguei sozinho, talvez deixei um monte de cadáveres para trás para chegar onde eu cheguei. Que sentido isso está fazendo? E eu sempre fui uma pessoa assim de olhar pelo próximo, mas eu estava me autodestruindo e aquilo não estava perdendo sentido. E ali então eu resolvi mudar a rota. Mas nada no que diz respeito ministerial, pastoral, nada. Eu só queria voltar para a essência, talvez congregar, servir a Deus, enfim, mudar os ambientes, os hábitos, era isso que eu queria. Só que 6 meses depois desse momento, veio o falecimento do meu pai. E no falecimento foi aquela conturbação, foi algo trágico para a família, inesperado. Meu pai sofreu um AVC numa quarta-feira, terminando de pregar a palavra em cima do púlpito da igreja. Jovem ainda, né, Fernando? 53 anos de idade. Ele era hipertenso, ele era pré-diabético, ele era muito sedentário, comia mal, dormia mal, mas o médico dizia, né, o médico depois a gente conversando, dizia, se ele tivesse só tomado o remedinho da pressão dele, ele estaria aqui. Ele, nem o básico ele não fazia, ele era de fato muito... Mas o fato é que com 53 anos faleceu, foi sepultado num domingo de Páscoa. E aqui uma curiosidade também, porque meu pai sempre falava, se um dia eu morrer, eu queria que Deus me levasse pregando. Ele sempre falou isso, ele sempre declarou isso, muitas mensagens dele está registrado, e creio que a morte para aqueles que têm fé no que transcende em Deus, para muitos é um prêmio, né? É uma elevação. E eu creio que de alguma forma Deus ouviu o chamado dele, ele foi sepultado inclusive no auge da nossa confissão de fé, que é a Páscoa, a ressurreição. Enfim, mas para quem ficou, uma dor imensa, uma saudade que até hoje nos visita, né? Uhum. Mas naquele domingo, no dia 24 de abril de 2011, eu nunca vou me esquecer dessa data, eu pela primeira vez cheguei em casa, eu morava sozinho,
e de quarta a domingo foi aquela... Muita gente em volta, muita coisa acontecendo, mas no domingo eu cheguei em casa, e quando eu entrei em casa, assim, eu me lembro que eu entrei em casa, fechei a porta da minha casa, e quando eu fechei a porta da minha casa, eu senti como se virasse um sentimento também dentro do meu coração, que era essa vontade de pastorear, um desejo de fazer o que o meu pai fazia, e até então eu não tinha essa vontade, pelo contrário, eu cresci com palavras do tipo, filho de peixe, peixinho é, e eu negava, eu rejeitava isso. E aquilo ali aconteceu, só que ao invés de me dar felicidade, me deu muito medo, porque na hora eu comecei a pensar, eu acho que isso é remorso, talvez isso seja um sentimento de querer honrar o legado e a morte, enfim. Só que se for qualquer coisa que não seja genuína, vai passar. Luto passa. Uhum. Dor da perda passa, você acostuma. Agora, se não for, eu preciso de uma resposta. E eu me lembro que eu sentei na minha mesa, eu tinha comprado uma Bíblia, lá em outubro, eu comprei a minha primeira Bíblia. Eu tinha ganhado já muitas Bíblias na vida, mas eu quis comprar uma para dizer, não, agora eu vou começar por mim. E eu costumo dizer, meu pai lia a Bíblia de capa a capa e eu conhecia muito a capa da Bíblia. E para mim a Bíblia estava ali em cima desde então, mas naquele dia eu olhei para ela e falei com Deus, assim, eu fiz uma oração, Deus, eu vou abrir, e eu vou acreditar que aonde eu abrir essa Bíblia aqui, Deus vai falar. Meu pai sempre disse que a palavra de Deus é isso aqui. Então eu não estou esperando uma teofania, nada extraordinário, mas eu vou crer que o que eu vou ler é. E foi incrível, porque eu abri, estava lá Esther, capítulo 4, verso 14. Se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento virá de outra parte, mas tu e a família do teu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou nessa posição. Uau. Ali eu tive certeza absoluta que era um chamado. Eu estava recebendo aquilo ali como um chamado. Eu sabia que era Deus me convidando para participar de algo, que nele não dependia de mim, era um privilégio. Se eu ficasse calado, a minha vida continuaria. Eu tinha certeza que essa morte não seria uma morte de punição ou física, era apenas uma transferência. Alguém iria exercer o que estava me sendo dado o privilégio de exercer. E que eu iria fazer o que eu quisesse da minha vida, como eu sempre fiz. Mas que foi exatamente aquele momento todo que me levou àquela posição e que eu poderia... E eu criei nisso. E tomei aquilo como uma verdade e comecei a viver a partir dessa verdade. E aí começaram as perseguições, as aflições, as angústias, as falências, as retiradas de direito. E como eu digo para você, hoje para mim eu entendi o processo, que no meio foi muito difícil, mas hoje eu entendo que foi tudo cooperando exatamente para o bem, para tirar esse estereótipo do filho do pastor. Dar legitimidade. Né? Dar legitimidade. Eu tenho certeza, hoje eu até agradeço aos meus opositores, porque eu tenho certeza que eles foram, de certa forma, pessoas que me beneficiaram, porque se eu não tivesse começado do zero, eu estaria talvez até hoje carregando um fantasma nos ombros, nas costas do... Foi fácil. Era por dinheiro, era por poder, era por negócio, era por... E não foi. Você conhece a nossa história, a gente realmente começou tudo do zero dentro de uma oficina mecânica. 3 anos depois, não foi imediato, foram 3 anos depois do falecimento, porque eu fui me dedicar exatamente a estudo, à preparação, ao desenvolvimento intelectual, teológico, ministerial, porque o meu pai em casa sempre foi pai, nunca foi o pastor, então eu não aprendi nada com meu pai no que diz respeito à gestão, cuidado de igreja. Eu tinha dele o caráter. Mas essa formação ministerial eu precisei realmente começar do zero. E tive, por outro lado, pessoas excelentes que me ajudaram nessa caminhada, mas quando começamos de fato, foi dentro de uma oficina mecânica com 40 cadeiras emprestadas, uma caixa de som velha de um amigo meu, Júnior, da Casa Biel, que ele tinha lá uma caixa de som, ele disse, cara, eu acho que isso aqui funciona ainda. E eu me lembro que tudo que eu pude comprar foi um microfone sem fio, de R$400 em 10 vezes de R$40. E foi assim que a gente começou. Então, é maravilhoso o que a gente vive hoje, porque hoje eu entro nas coisas que o Senhor está nos dando, enfim, desde o material até a riqueza humana mesmo, as pessoas que estão conosco. Eu sei que tudo aquilo ali foi uma construção mesmo, a partir da matéria-prima da criação de Deus, o nada.
Cada tijolinho tinha um propósito, né? Tudo tem uma história. Tu usou uma expressão ali, quando tu falou sobre igreja, da fundamental da igreja, qual que foi? Tu falou que é A duas... verdadeira religião É, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e não se corromper com o mundo. Esse é o desafio da igreja, essa é a religião que o Senhor considera pura e imaculada. Tem muitas, mas a pura e imaculada é essa. tu acha que essa é a vocação natural da igreja? Eu acredito que sim. A igreja, a responsabilidade da igreja é cuidar de necessitados, cuidar de vidas. E quando eu falo de necessidades, eu falo dos mais variadas necessidades. Tem gente que não tem necessidade material, mas tem uma necessidade na alma, emocional, psicológica, enfim. A igreja é um lugar de cura, de restauração, de transformação de vidas, de mentalidade, enfim. De dar a elas elementos, ferramentas que lhe tiram da pobreza, seja ela de qual nível for, né? Física, espiritual, emocional. E cuidar de si mesmo. Então é uma autoavaliação constante de o que eu estou fazendo está representando o Deus que eu sirvo. Eu costumo sempre usar uma expressão lá na igreja que é: nós servimos a Deus no próximo. A gente serve a Deus no outro. Deus eu não vejo. Deus é espírito. O Deus que eu digo que sirvo diz que habita em ti. Então, como é que eu posso dizer que eu sirvo a Deus se eu não reconheço Deus dentro de você para te servir, para te abençoar, para te favorecer, para te beneficiar, para ser alguém de luz na sua vida? Então, eu sirvo a Deus no próximo. E eu sirvo a Deus também sendo uma referência para pessoas, uma testemunha, porque se Deus não é visto, o que de Deus pode ser conhecido se manifesta através de mim. Então, quando eu cuido para eu não me corromper, tentar ser o melhor pai, um melhor amigo, um melhor homem de negócios, enfim, um cidadão, que a palavra cristão nada mais é do que um diminutivo da palavra Cristo. O cristão nada mais é do que um pequeno Cristo, ou pelo menos ele deveria ser assim. Então, o modelo do cristão é Jesus, é Cristo. Então, o modelo de vida de Jesus, o estilo de vida, e Jesus foi esse cara, foi essa pessoa que ele não se corrompeu, mesmo estando no meio de uma corrupção generalizada, de um império romano e de uma casta religiosa da sua época completamente... Isso aqui não é novidade não. Ele era extremamente subversivo do ponto de vista político. A gente vai começar a falar agora Isso. sobre a religião e a política. Isso não é novidade. Isso nos dias do Império Romano, onde Jesus estava inserido, os saduceus, fariseus, a casta religiosa dos mestres da lei, Jesus já dizia para eles assim: vocês são uma raça de víboras. Uhum. Porque vocês estão se locupletando do bem público em favor de vocês mesmos, enquanto o povo passa dificuldade, necessidade. Enfim, eles se associaram com o poder corrupto da política, com os corruptos da política, os corruptos da religião, e trouxeram destruição. Mataram Jesus. Exploravam a religião, exploram a Deus. Mataram Jesus, né? Sim, claro. E tentaram matar tudo que Jesus pregou. Que essa conversa até dá para chegar na faixa de Gaza, Claro. A Israel que não é Israel que todo mundo pensa que é e tudo mais, né? Mas vamos lá, Fernando, assim, para a gente não... Porque aqui dá para fazer uns 4 episódios, hein? Tô acreditando que esse trabalho social é uma vocação natural da igreja, que essa coisa de servir ao próximo, que é uma coisa que amai-vos uns aos outros como eu vos amei, acabou. Não precisa de lei, não precisa de nada. Eu já dizia assim, eu não entendo tanta lei, lê o Sermão da Montanha e segue, amigo, tá tudo certo. É a Constituição Celestial. Tá tudo certo. Começa lá, depois nós vamos ser humano aqui, porque se tu não entrar humano aqui, tu vai sair um... E é um manual de ética aqui, né? E de conduta natural humana. Mas a gente vive um momento assim, Fernando, e eu vou te dizer que eu acompanho a política há quase 30 anos, e eu vi isso muito mais forte, latente, de 2017 para cá, sim. Foi uma coisa que os caras ganharam espaço. Porque, claro, entrou uma narrativa que foi utilizada por Jair Bolsonaro, por exemplo, com essa integração de líderes evangélicos, com grandes lideranças, com muita gente seguindo e tal. A pauta evangélico
ela entrou no eleitoral assim, mais do que o próprio eleitor, vamos dizer assim, do ponto de vista da discussão política. Isso pode fazer análises hoje, como tu quiser, que tu vai ver o evangélico sendo considerado um fator eleitoral em qualquer eleição de 2017 para cá. Que é porque assim, eu estou separando mais uma vez, quer dizer, eu tenho o negro, eu tenho o branco, eu tenho o evangélico, eu tenho o católico, eu tenho o humanista, as pessoas, quanto mais separa, mais nicho, e isso a rede social ajudou muito, viu, Fernando? Que os algoritmos de redes sociais estão se repetindo hoje nas relações humanas, porque eles foram feitos dessa forma, para separar as pessoas. Eu quero falar só com o professor, eu quero vender livro só para o intelectual, eu quero... A própria rede social acabou separando as pessoas por nichos, e isso acentuou esse problema. Mas, assim, essa participação evangélica, essa influência evangélica de líderes evangélicos na política, ela virou dinheiro muito rápido. E hoje é uma verdadeira fortuna que é direcionada para essas parcerias de entidades. O evangélico, tu vai encontrar o evangélico, o católico também acabou entrando nesse circuito e outras frentes, mas tu vai ver a coisa mais forte, mais latente, quando se trata da humanização e acolhimento, por exemplo, de dependentes químicos, de pessoas em situação de rua. Eu não gosto de dizer morador de rua, eu gosto de dizer sociedade de rua. Inclusive, hoje, por mim, estou indo a convite de um vereador a uma audiência pública que vai acontecer na Câmara de Vereadores da minha cidade, para ouvir o que eles pensam, o que eles entendem de morador de rua, porque eu entendo como uma sociedade de rua. Eu tenho criminoso na rua? Tenho, mas eu tenho o cara que está lá porque a família não quer conviver com o vício dele, eu tenho o cara que está lá trabalhando, porque tem o trabalhador informal de rua, tem o trabalhador formal de rua, então nós temos uma sociedade de rua. Ou seja, é multidisciplinar, nós temos que tratar dessa forma. E a igreja evangélica, a igreja católica, o segmento religioso, para não vincular a nenhuma instituição, tem estado presente cada vez mais e absorvendo, utilizando, consumindo o erário público de maneira cada vez maior, crescente, como te falei, de 2017 para cá, para prestar esse serviço social. Por que isso aconteceu? Eu queria que tu me desse. E como que tu está vendo isso? Porque tu tem entidade, eu sei que tu tem uma entidade muito respeitada em Itajaí, uma instituição, né, que é o Vale Ebenezer, não é isso? Isso. E assim, tu tem essa experiência, tu convive com essa experiência. Como que tu está vendo isso? Porque eu não quero generalizar, que é um solo perigoso, porque eu tenho plena convicção, fui gestor de orçamento muitos anos, eu tenho plena convicção que essas entidades prestam um excelente serviço. Mas tudo tem o vírus, tudo tem o ruim, tudo. Então eu tenho aqui listas e listas de escândalos, que se eu fosse me pautar por eles, eu jamais defenderia tese nesse sentido. Mas assim, como que tu vê essa situação, esse crescimento? Isso facilitou para quem faz um trabalho sério? Melhorou, por exemplo, no Ebenezer, que tu sempre enfrentou tantas dificuldades para captar recursos na sociedade e tal, nessa coisa da mobilização social da entidade que tinha que ser prioridade, né? Tu viu isso melhorar? E, por outro lado, tu viu isso te decepcionar? Algumas coisas te decepcionaram nesse sentido? Então, começando você falou sobre a mistura, né, da política e da religião. A gente não pode se esquecer da história. O conceito de Estado laico nasce da Reforma Protestante. Nós vamos, inclusive, comemorar agora no dia 31 de outubro a Reforma Protestante, e a laicidade do Estado, que é exatamente separar a política da religião, ou pelo menos a religião imperar sobre a sociedade, nasce disso. Então, as pessoas, a sociedade, a religião, ela não pode se impor sobre a sociedade. Em relação aos subsídios, ao financiamento, ou como você falou primeiro sobre a questão da religião se aproximar muito da política nesse momento. Aí você citou Jair
Bolsonaro e tudo mais. Eu acredito que a intenção inicial da proximidade dos líderes religiosos ou da religião a um movimento de direita foi por uma questão de conservadorismo. Porque era, a princípio, Apenas dos um valores governo de valores que se alinhavam mais com aquilo, e a esquerda ela se pautou muito em movimentos ideológicos e pautas ideológicas identitárias, que parece que começou a haver um conflito no que diz respeito à preservação de valores. Só que os pastores, ou eu acredito, a liderança sadia da igreja evangélica, não aderiu a esse movimento como, de fato, sendo uma bandeira Nós política, contra eles. Nós contra eles. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. A gente percebeu um equilíbrio na massa, na grande maioria. Ontem eu estava vendo ainda uma pesquisa que é do censo de... Quando tu diz que não aconteceu, é porque, por exemplo, o movimento evangélico às vezes não aparece, o que se vende desses radicais não aparece nas urnas, é porque, por mais que eles vendam que é um poder, Eles não representam o evangélico não deixou que fosse um poder. Eles não representam a maioria. Certo. Entendi. Eles acabam se aproveitando do movimento, do favor do movimento, e falam como se estivesse representando a todos, mas não estão representando. As urnas mostram isso. Sim, exatamente. As eleições mostram isso. Mas, de certa forma, eles se envaidecem muito. Eu acredito que o grande erro do pastor, se você for lá no CI, o CI hoje, na carta ali, na lista de membresia, está chegando próximo de 5 mil membros. Seria um ledo engano meu achar que eu tenho capacidade de, em meu nome, falar por eles. De me assentar numa mesa com um político A, B ou C e alugar a igreja para esse político. Só que no bastidor, muitas vezes, é isso que parece. O político acredita que o líder tem uma influência incontestável, eles negociam alguma coisa ali, a urna vai mostrar lá na frente que não é assim. Pelo contrário, hoje existe uma aversão, inclusive, da própria igreja em relação a... Eu não gosto de trazer um tom pejorativo à palavra política, mas a política partidária, o partidarismo, a política da eleição dentro da igreja hoje é muito mal vista. Lá no CI, por exemplo, a gente não... Em épocas de campanha, nós somos visitados por muitos candidatos, todos nos visitam, de A a B, como você falou, eu tenho uma boa relação, eu acolho a todas as pessoas que chegam, mas eu não misturo, no sentido de dar a plataforma para qualquer um que seja fazer sua campanha política, porque ali embaixo eu tenho gente de todo tipo de pensamento político, então eu estou ajudando um, ofendendo o outro, eu estou criando um ambiente difícil depois de lidar, em nome de um acordo, quem sabe que eu fiz. Isso está errado. Isso não vai dar resultado, mas infelizmente muita gente faz isso. E aí você diz sobre a questão do dinheiro, né, ou da verba pública utilizada para projetos sociais. A igreja, como eu falei para você, ela tem uma vocação social. É mais do que uma vocação, é uma ordem. Jesus chegou ao ponto de dizer assim: entrem benditos do meu Pai, porque eu tive fome, eu tive necessidade, eu estive preso, eu estive doente e vocês me acolheram. E eles vão perguntar, quando? Quando a um dos menores vocês fizeram, a mim vocês fizeram. Jesus estava falando para os discípulos. E quem que não vai entrar? Quem eu estive com fome, doente, e vocês simplesmente passaram e não... Então, é uma vocação, é mais do que uma vocação, é uma ordem que a igreja tem de fazer, independente de poder público ou não. O Vale Ebenezer, por exemplo, ele é uma casa que nós temos há 26 anos já. Nasceu através de uma decisão do meu avô, que havia perdido um filho por causa do uso de drogas e decidiu que não ia mais, ou que queria ajudar outros pais a não sofrer. Ignorar. Não ia ignorar. Ele ia, se algum pai pudesse não sofrer o que ele sofreu, então ele pegou um pedaço de terra nosso, construiu uma casa com dinheiro nosso, as coisas particulares, estabeleceu lá o Vale Ebenezer, e o Vale Ebenezer foi por muitos anos mantido exclusivamente pela instituição.
Depois vieram leis do tipo de subsídio, de ajuda, que até hoje tem. O Vale Ebenezer, por exemplo, falando do que eu entendo, né? Eu acredito que a questão do poder público ou da verba pública não está na verba pública em si, mas no uso dela. Para onde que você vai destinar ela? Como que você vai utilizar ela? Se você faz um trabalho realmente sério, a verba pública acaba não dando conta de resolver toda a situação. O Vale Ebenezer, por exemplo, se eu não me engano, eu não sou o presidente do Vale, hoje é o pastor Jean, que é o presidente do Vale, ele tem os números melhores do que eu, mas se eu não me engano, o que o Estado repassa por um interno lá é em torno de R$ 1.200, R$ 1.300 por vaga. Esse valor não consegue sustentar o interno. Se você colocar só a alimentação 3 vezes por dia, todo o custo operacional, a estrutura da casa, a obrigatoriedade, assistente social, enfermeiros, monitores, coordenação, você precisa ter um plantel lá, você não consegue. Nós, como Igreja CI hoje, nós acabamos aportando um valor muito alto todos os meses para poder custear todo o processo. Mas por que isso acontece? Porque é um serviço sério, é um trabalho feito de fato. E aí você pode ver, como disse Cristo, pelos frutos. Você vai lá e analisa o que está sendo feito, o índice de recuperação, a estrutura da casa, o acolhimento, o cuidado. E aí você vê que, não, realmente o trabalho está sendo feito, porque a verba pública nada mais é do que o dinheiro público em favor do público. E as igrejas, hoje elas, como eu disse para você, eu estava vendo outro dia uma matéria dizendo que hoje nós temos cerca de 579 mil templos ou casas ou instituições religiosas no Brasil. Isso é mais do que instituições de ensino e hospitais juntos. Então, por quê? Porque a religião acabou pegando para si essa responsabilidade que o poder público muitas vezes não dá conta de fazer sozinho. Outro dia alguém disse assim para mim, porque a igreja deveria pagar imposto. Eu não sou contra a tributação. Só que se você olhar para uma igreja que faz um trabalho sério, no CI, por exemplo, mais de 50% da arrecadação nossa é destinada exclusivamente para projetos sociais. Nós temos um restaurante solidário que alimenta mais de 1.000 pessoas todos os meses, com pessoas em situação de rua, pessoas com vulnerabilidade de alimentos, assim, pessoas que até têm a sua casa, estão trabalhando, mas assim, precisam escolher entre ou paga a luz, ou paga o aluguel, ou comem lá no nosso restaurante. Nós temos um projeto chamado Casa Mariane, que cuida de mulheres vítimas de abuso, de violência, de abandono. Temos um projeto chamado Ele Está à Mesa. Ela também entra nesse sistema de parceria também? Não, somente o Vale. Só o Vale. O Vale Ebenezer é a única instituição que nós temos que recebe verba pública mas que a igreja ainda aporta para poder custear tudo. Na verdade, ela é credenciada porque a prefeitura precisa, né? Exato. Todos os outros projetos sociais que a gente tem são mantidos exclusivamente pela própria instituição, pela igreja. Essa das mulheres que tu falou faz o quê? Casa Mariane, ela cuida de mulheres que são vítimas de abuso, violência, abandono, situação de vulnerabilidade. Por que Mariane? Geral. A Mariane foi aquele caso de Itajaí, daquela moça que foi assassinada, que era mulher de um pastor, e esse pastor congregou conosco. Que foi encontrado em Navegantes? Exatamente. Que legal, cara. Esse camarada, ele frequentava lá a nossa igreja, ele foi por um tempo pastor da igreja, ele foi inclusive um coordenador do Vale Ebenezer. Uhum. E um ano antes dessa tragédia, eu chamei ele porque ele havia desviado um recurso, a gente descobriu, chamei, já estava andando com esse pessoal, eu chamei ele e disse, olha, cara, essa turma que tu tá andando não é boa, esse lugar que tu tá indo não é bom. E ele era pastor mesmo? Ele foi pastor. Ele não foi pastor ordenado por nós, não é... Ele veio da Bahia, ele veio de fora já, pastor de lá, e veio congregar na igreja. E aí, quando eu comecei a notar ele andando com um pessoal estranho, eu chamei ele, um ano antes. Ele não quis me ouvir. Aí nós protegemos a igreja, tiramos ele do Vale Ebenezer, tiramos ele das atividades religiosas e tudo mais. E aí, um ano depois, aconteceu essa tragédia. E quando aconteceu essa tragédia... Eu lembro que foi um impacto muito grande. Foi terrível, foi um impacto terrível. E aí, quando aconteceu essa tragédia, nós resolvemos dar uma resposta para evitar que outras situações assim acontecessem, nasceu o projeto Casa Mariane. E ela era pastora também, Fernando? Ela congregava conosco também.
Por isso a homenagem. Por isso a homenagem a ela. E aí nós criamos esse projeto e hoje tem sido um socorro e um livramento mesmo. A gente já tem vários casos de mulheres que a gente sabe que a violência escala, né? Sim. Então, graças ao projeto, e hoje tem parcerias com Delegacia da Mulher, com outros órgãos públicos, não no sentido financeiro, mas de demanda mesmo, Uhum. que nos encaminham e a gente faz esse trabalho. E ela fica onde? Fica lá na igreja. Fica lá. A sala da Casa Mariane hoje está dentro da instituição. Mas vocês acolhem de que forma? Hoje o nosso trabalho ele é psicológico, Sim. ele é alimentício. Nós temos um sonho de ter, de fato, uma casa estruturada para abrigar. A gente só não consegue hoje ainda abrigar mulheres que estão... Mas aí, quando a gente não tem abrigo, nós procuramos outras casas na região que tem esse processo, esse trabalho, e encaminhamos. Que legal. Fernando, claro, toda regra tem exceção. Eu tenho aqui, por exemplo... Como eu te falei, isso começou a crescer, ser realmente significativo no orçamento público da gestão em geral, horizontal, seja federal, estadual, municipal, e eu tive acesso a tudo. E por mais que os valores sejam bastante, cada vez maiores, todos os anos, o Brasil tem, assim, só Itajaí, por exemplo, eu vi saltar números assim de 30 para quase 100 milhões de reais em parcerias, sabe? O governo federal já passou de 1 bilhão em parcerias. E aí também voltado nessa questão do Estado. E estudos demonstram, principalmente do CGU e de controle externo, de que essas entidades, até o momento, talvez seja por essa juventude da implementação, nós estamos no estado de implementação, por mais que tenhamos editais e condições para e tem apontado que é o seguinte: a ausência de planejamento, a ausência de cobrança de indicadores. E aí eu vi num estudo assim, um dos relatórios, eu pude perceber que há uma preocupação grande do Estado laico e tudo mais, que teve casos extremos de tortura, trabalho análogo à escravidão, teve casos extremos. Mas a preocupação de depoimentos e tudo, de auditorias que foram feitas, da exigência, aí a camada fica bem maior, da conversão para o tratamento. Uma coisa que é multidisciplinar, quer dizer, eu sou um dependente químico, eu posso depender de medicamento, apoio médico. Tu me falou que tinha enfermeiro no Vale Belezé, já me acendeu, eu digo, é o próximo tema. Então, assim, teve um momento que era assim e as coisas foram se adaptando, porque a conversão, assim, claro, o coração tem a ver do multidisciplinar, o psicólogo faz parte, o afeto faz parte, do ser tocado por uma coisa maior do que o vício faz parte, mas quando se trata de dependência química, quando se trata de efeitos psicológicos graves numa violência, talvez sexual ou numa violência, quer dizer, a questão farmacológica, ou a questão médica, ela tem que entrar num contexto. E havia uma preocupação nesses relatórios de que muita gente acabava sendo prejudicada ou se prejudicando no sentido de compreender o tratamento por causa porque existem frentes religiosas que, inclusive, são contra a questão do médico, são contra o tratamento médico. Mas, quando entra dinheiro público, o dinheiro do Estado, a coisa tem que ser no tabuleiro. É igual aquele cara, eu não aceito que a minha mulher receba uma transfusão de sangue por religiosidade, é proibido, né? Então, como que aconteceu isso? Como que tu percebeu essa evolução, essa questão, e como que vocês tratam isso hoje, quando confrontados com essa questão científica diante do... Você começou citando sobre, né, os números terem aumentado tanto.
talvez o Estado privatizando a ação social por uma O que é mais incompetência, provável. uma incapacidade de dar conta. Então, e nisso, A diversidade também é um problema para o orçamento público, tá? Então, assim, só para não botar a culpa toda no Estado e não... É porque, assim, eu como Estado, muitos nichos para serem atendidos. E as entidades, elas têm mais facilidade de absorver esses nichos, sabe? O Estado tem que ser tudo na caixotinha, tudo... sim, Então, o Estado, talvez por zona de conforto, preferiu isso e está dispensando orçamento para isso. e aí você está percebendo, como você falou, algo que está surgindo, que é novidade, e vão aparecendo as demandas, os exageros, os excessos, e vão se desenvolvendo critérios. E de fato, Mas assim, não Quando- é grave. É o que eu digo para ti. A SEBRAP e a Conectas, por exemplo, que são instituições que fazem avaliação externa, né, principalmente nessa questão do orçamento, que os problemas graves é déficit, planejamento, controle e avaliação. Ou seja, típico de uma política pública embrionária. Isso vai evoluir, e entendeu? aí quando você fala sobre ciência e religião, eu acredito claramente, para mim até estranho, no sentido da minha realidade, quando eu percebo que existem pessoas que negam o fator ciência, quando a ciência também é Deus. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, você vai ver lá que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas Ele deu a nós e aos nossos filhos para sempre. Louis Pastor, um grande cientista que desenvolveu muitas coisas, também filósofo, ele dizia assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então, a ciência é Deus, e a gente precisa da ciência para se desenvolver, para se cuidar. Eu, outro dia, estava com uma crise entrando numa depressão e achando que era alguma coisa psicológica e tudo mais, fui fazer uma bateria de exames, era hormonal. Um desequilíbrio hormonal que a ciência me ajudou, com medicação, me ajudou a estabelecer, enfim, equilibrar. Dentro da casa de recuperação, isso é um fator essencial, indispensável, e não tem como você não fazer um acompanhamento. Quando a questão da droga é extremamente humana, no que diz respeito à necessidade, e, enfim, ao corpo biológico padecendo, e com medicamento, com trabalho científico, com trabalho medicinal, você consegue tirar essa pessoa dessa condição, negar isso seria, no mínimo, um crime. Então, quando eu vou falar que existem determinadas religiões que negam o poder da ciência, isso é um absurdo. Isso não tem nada que justifique, a não ser um radicalismo. E o radical, ele é de fato um problema em todas as áreas. Onde você vai para o radicalismo religioso, onde você vai para o excesso, onde você vai para a bipolaridade, que é de fato essa polaridade que a gente está vivendo hoje. Quando Jesus disse: vocês são sal, sal é equilíbrio, sal é tempero. Sal não é o isentão, mas é o meio do caminho que está ali reconciliando e conciliando as coisas. É encontrar os meios de fique bom para todo mundo, ou menos ruim para todo mundo. Que mas é a vocação do político sério, né? Que quer fazer isso. o Fazer a político política. sério faz isso, o religioso sério faz isso, o pai de família de 3 filhos faz isso, ele senta Claro. com os 3 e vai: peraí, vocês estão nem muito para lá, nem muito para cá. É. E qualquer coisa fora disso é radicalismo, é exagero, é morte, é destruição, é vergonha. Divisão, né? E aí também entra a divisão, e aí entra essa questão da generalização. A generalização é um problema. É que o fermento, Jesus disse, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Essa galera, na verdade, são mínimos, mas eles estão levedando a massa inteira, porque eles são os mínimos, mas eles são os barulhentos, eles são os mínimos, mas eles são os que estão aparecendo. Eles são os mínimos, mas a verdade é que as pessoas de bem muitas vezes se ausentam do processo para não se incomodarem, para não se... né? E deixa que o mal toma conta, e que pessoas assim exageradas, enfim, desequilibradas, radicais tomam conta, e elas acabam representando um todo.
é uma pessoa que acaba levando toda uma classe, ou prejudicando toda uma classe, porque ele está reverberando, ele está falando, mas a grande maioria são pessoas de bem, fazendo coisas de bem, e quando erram, erram por acidente, tentando ainda acertar. Outro dia, até antes de eu usar o próximo exemplo aqui, outro dia, alguns políticos às vezes me telefonam assim para conversar um pouco, para saber a minha opinião de alguma coisa, E outro dia eu recebi a ligação do nosso secretário da Assistência Social do Itajaí, o Léo. Léo. Porque tinha saído uma notícia de que, de maneira que às vezes o cara não sabe nem dizer o que fez, né? É complicado. Teriam fechado uma casa de apoio dessa que dava alimentação e tal e tal. Disse, Jean, pô, pois é. Disse, olha, Léo, eu vou dizer uma coisa para ti. Quem se afeta com a miséria humana não abre a boca, mas se magoa. Então, assim, por mais que vocês, de repente, num hype, é bonito tu dizer que tu não vai dar comida para um miserável, para um morador de rua, que tu fechou, porque por mais que tu queira parecer uma pessoa que aquelas pessoas raivosas ou frustradas disseram, tem que dar comida mesmo, tem que dar e tal, a grande maioria vai se sentir afetado por isso. Não existiria gente no sinal pedindo dinheiro se não tivesse quem tá dando. Então, assim, a maioria são bons corações que vão sentir a dor daquele que tu tá negando um prato de comida. Tu pode ter certeza, a população, alguns, os que se manifestam por raiva, por frustração, por um dia difícil, por não sei o quê, não é a maioria, é o mínimo. A grande maioria vai sentir a dor daquele cara que tu negou um prato de comida. Tu pode ter certeza, e o teu nome pode ficar registrado, às vezes, não que ele tenha feito isso, nada, ele estava tentando entender um processo. O Léo é um cara muito inteligente, muito... E, então, assim, toma muito cuidado com isso, porque o cara não vai dizer, não vai aparecer na pesquisa, o cara não vai responder na pesquisa para ti, mas ele vai ficar dolorido com aquilo. Ninguém quer ver. Eu posso até não dar dinheiro para aquela senhorinha que está no sinal, mas se alguém tocar nela, eu posso virar um leão. Entendeu? Então, às vezes, a percepção humana, ela passa a ser tão técnica, que vira uma burrice funcional, sabe? De quem tem o poder na mão para resolver problemas. Você citou uma questão importante, né, lá no começo da conversa, sobre as pessoas que entraram para a política, religiosos, e eu vejo os radicais fazendo barulho, e dentro desse radicalismo, muitas vezes, essa negligência à necessidade do próximo. Às vezes as pessoas perguntam, tá, você é de direita ou você é de esquerda? Depende. Se ser de esquerda é querer justiça social, é querer ver assistência a quem não tem, é querer ver os menos favorecidos tendo uma oportunidade. Quer me chamar de esquerda por causa disso? É querer dar comida para pobre? É dar esmola no semáforo? Porque aí vem uma campanha, não dê esmola, mas aí Jesus disse assim, ó, dê esmola, a quem que eu sirvo? Você citou uma coisa muito interessante, você disse que na rua existem várias classes de pessoas. É uma sociedade de rua. Eu tô lá na rua. A igreja que eu pastoreio hoje não começou no templo, começou com sacolão. O primeiro trabalho evangelístico que eu fui fazer foi lá na comunidade Vila da Paz, lá atrás do Cadeão, antigo Cadeão. Nós botamos um monte de sacolão dentro do carro e fomos para lá evangelizar, levar comida. A rua é algo que a gente caminha todos os dias. Eu carrego uma palavra, certa vez, aí uma outra experiência que eu vivi, em cima do Morro da Cruz, eu estava orando, era noite. Eu estava lá olhando a cidade, assim, vendo vários postes acesos, né, as luzes da cidade, e eu imaginava cada luz daquela uma pessoa. E aí eu orava a Deus assim, Senhor, me dá o entendimento sobre o que eu tenho que fazer nessa cidade. Aonde que eu tenho que trabalhar? E a palavra que Deus me deu foi, Fernando, para ti, as chaves da cidade não estão nos palácios, estão nos valados. Vai cuidar de gente que ninguém cuida, que eu vou cuidar de você. Então, na rua tem pessoas que são viciadas, que acabam cometendo pequenos delitos, mas tem família, inclusive, que já negou. Tem gente que está de transição, vindo de um lugar para o outro, mas que só quer uma oportunidade de voltar para casa. Tem gente que veio para um trabalho e não conseguiu. Nós encontramos outro dia uma família inteira morando dentro de um carro. Estavam uma semana, pai, mãe e 3 filhos, porque eles vieram
para uma proposta de trabalho, deu errado, não tinha dinheiro para voltar, estava dormindo dentro do carro. Vai tratar esse cidadão como o quê? Como uma escória de sociedade? E tem também o vagabundo, o bandido, que precisa ser paralisado, enfim. Mas existe essa demanda no meio das ruas e nós, como igreja, precisamos, ou como sociedade, precisamos fazer essa distinção e acolher. Então, se isso é ser de esquerda, pode me chamar de canhota, não tem problema. Agora, se você acredita no livre comércio, na capacidade de empreender, enfim, quer me chamar de direita, o conservadorismo, os valores essenciais que nos norteiam como sociedade, que eu não abro mão, que nos trouxeram até aqui, então eu sou de direita. Essa coisa de ficar rotulando as pessoas é muito difícil, e às vezes eu vejo dentro da direita essa coisa, dessa aversão, que é uma bolinha, de uma aversão aos projetos sociais, essa questão da prefeitura que você tocou, sobre o fechamento da casa de passagem, o prefeito, eu conversei com o prefeito, com o Robson e com o Léo, eles me ligaram, perguntando se eu tinha interesse em fazer uma casa de passagem. Eu, como vocação, na hora o meu coração se alegrou. Meu Deus, se eu puder cuidar dessa gente e fazer acontecer para de fato dar dignidade a essa casa de passagem, poder selecionar quem é quem e dar destino, resolver a situação, eu quero. Mas aí entra aquilo que a gente estava conversando. Para quem faz um trabalho sério, a verba pública não é suficiente. E eu fiquei receoso em aceitar, porque eu fiz a conta, comecei a fazer a conta. Eles vão nos dar uma verba pública para a gente acolher as pessoas. Até porque a que fechou já era de outra instituição, né? Não, era a prefeitura que cuidava. Era da prefeitura. Eu vi que era do... Como é que é o nome? Esqueci agora. Era da prefeitura. E aí eles chegaram a me consultar para que a gente assuma. Uhum. Só que a conta que eu vou fazer, eu fui lá no meu caixa. Ou será que eu vou dar conta de subsidiar o que vai faltar? Porque hoje a gente tem como eu falei para você, nós temos hoje um trabalho assistencial no CI que atende mais de 2.000 pessoas todos os meses. É muito forte o trabalho social que a gente faz, mas é um limite já financeiro. Porque 50% da nossa capacidade financeira vai para a obra social. 25% a gente mantém estrutura. A estrutura física da coisa. E os outros 25% nós temos os assalariados, os integrais, as pessoas que trabalham integralmente hoje para que isso aconteça. Não se trata mais só de voluntários, não é possível. Então, quando a gente olha esse tipo de coisa, a nossa vocação acende o desejo de fazer como tem que ser feito. Mas a nossa limitação nos freia, porque por mais que venha um apoio público, não é suficiente. Essa nova etapa tua tem quantos anos? Foi 13, vai fazer... 13. Foi em 2013 nós começamos. Eu acompanhei, por isso que eu sou suspeito a falar em algumas coisas, eu acompanhei a tua preocupação, dedicação, ir para Florianópolis, estudar, se preparar, porque tu foi afetado no sentido de, poxa, se eu vou conduzir pessoas, eu tenho que conduzir para o caminho certo. Isso deve ser uma responsabilidade muito pesada, cara, né? Mas quando tu senta assim, depois de um culto, depois de uma semana maravilhosa, que tu deve ser muito grato, e tu vê um Miguel Oliveira com 14 anos dizendo na TV que acabou de comprar uma mansão de 34 milhões de reais com oferta, pastor Mirim, o profeta Mirim, cara, como é que um líder religioso que se preparou, que se construiu, que estudou, que foi... Como é que tu enxerga isso assim? Porque eu vi, por exemplo, o Malafaia ter muito cuidado para não... Talvez porque o guri estava dando alguma atenção política para ele. Mas eu não consigo compreender, dentro de caixa nenhuma, dentro de algoritmo nenhum, dentro de dimensão nenhuma, que isso é uma coisa saudável. O cara dizer que comprou uma mansão de 34 milhões de reais na cara de todo mundo. O pastor errou dizendo que era 3,4 milhões. Disse, não, o senhor está errado, foi 34 milhões. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como eu disse lá no início... Não quero crucificar o menino, mas o que que leva ele o menino ele é um arquétipo de um sistema, que a gente já vai... Sim. Jesus Cristo, voltando lá em Cristo, Jesus entra no templo, chuta as mesas, vira as mesas dos cambistas, está escrito assim. Sim.
Bem famosa essa postagem. Porque eles estavam negociando a fé. Eles estavam comercializando a fé. Existe um famigerado mercado chamado mercado gospel, que nada mais é do que a comercialização da fé. Que é a barganha, que é a troca, que é a bilheteria na porta da igreja. Uma igreja, um trabalho religioso, ele depende, obviamente, de generosidade. Daquela comunidade que está ali e que de forma voluntária e generosa mantém os programas que aquela comunidade faz. Mas existe também uma corrupção dentro da igreja, que é o que acontecia lá no templo, que Jesus virou as mesas, que é a comercialização e a bilheteria, que é o evangelho vendido. Jesus disse assim, a nós que pregamos, você recebeu de graça, porque o que eu prego não é meu. O que eu ensino para as pessoas eu não inventei. Eu aprendi daquele que me ensinou. E ele disse assim para mim, você que prega, ofereça de graça. De graça você recebeu, de graça você dá. E aqueles que ouvem, ele ensinou. E você que ouve, se você der um copo de água fria a um dos meus, você não vai ficar sem a sua recompensa. Ou seja, se você tiver gratidão, generosidade, de forma espontânea, voluntária, dentro da sua capacidade, você contribuir, você está fazendo bem, porque você está sustentando aquele que está dedicando a sua vida, mas isso tem que ser uma via de espontaneidade. O que o mercado gospel faz? Coloca o preço na fé. Você entra numa igreja hoje e tem lá uma bilheteria. Você paga pelo culto. E isso movimenta milhões e milhões. A igreja que eu pastoreio tem lá num culto de domingo à noite 1.000 pessoas num culto. Talvez alguém chegue lá e faça aquela conta assim, eu vou fazer uma conta aqui de... Cada um aqui deu R$50, R$100, eles estão ganhando muito dinheiro. Mas a gente sabe que o coração do homem, ele é fechado. Quando se trata de espontaneidade e generosidade, talvez 60% nem ofertar vão. Os que vão ofertar, alguns vão fazer ofertas generosas, mas o muito de pouco é pouco. E a maior parte são pessoas que não vão fazer grandes coisas. Então, a gente consegue realizar grandes coisas na comunidade por conta dessa comunhão, mas limitados. O dinheiro é contado. Agora, se eu colocar uma bilheteria na porta do culto, talvez o povo que está comigo não estará, porque eles já estão doutrinados em relação à mente, já se abriu, mas tem gente que paga. Para todo falso profeta tem um falso crente. Tem um cara que quer barganhar com Deus, tem um cara que acha que Deus é um frentista de posto, que ele paga para comprar Deus e Deus é obrigado a lhe abençoar. A mente humana é assim. Eu ia te perguntar quem é o público desse cara. É o falso crente. Por muito tempo, claro que tem uns que são enganados. Sim. Mas por muito tempo eu fiquei muito revoltado só com eles e depois eu comecei a ver que essas pessoas também se locupletam, também se aproveitam. Então é uma retroalimentação. Um dia você usou uma frase que meu pai sempre usava e que eu gosto de usar, o cavalo coça o cavalo. Eu usei num programa, mas eu ouvi de ti. O cavalo coça o cavalo. O que isso quer dizer? Eles vendem a fé, eles enganam as pessoas vendendo a fé, mas eles conseguem vender porque eles conseguem extrair daquela pessoa a ganância, a barganha. O ato de comprar. E Deus não é isso. E Deus não está nisso. Então, esse mercado ele é muito rentável. Repito, se eu fizer um culto de domingo como a gente faz, esperando a oferta generosa, voluntária, que em algum momento alguém resolve lá e dá, é um valor. Mas tu acha que ele não é legítimo do ponto de vista da fé? O que? A cobrança? Ele é rentável, ele é... Não, tu falou não assim. É legítimo, não é legítimo. Não é legítimo, é proibido. O mesmo Jesus que virou as mesas lá atrás vai virar um dia de novo. Vai virar. Porque ele vai chegar. Aí é para quem tem fé. Uhum. Eu acredito que o que eu estou fazendo eu vou prestar contas um dia. Eu acredito que quando esse olhinho aqui fechar, o meu espírito não vai fechar. Mas o mesmo cara que tu disse que tu disse, não, e tu tem razão, porque os números mostram, o mesmo cara que não se deixou, tá lá na igreja, tá seguindo o pastor dele, tá indo tudo, mesmo quando o pastor dele erra, no sentido de partidarizar o púlpito e tal, e isso não chega na urna, que é fato, isso acontece,
o evangélico por muito tempo não tem se deixado influenciar por esse tipo de mercado, e os números mostram isso, apesar dos outros quererem vender para transformar o mercado, esse público, esse cara também não nega esse tipo de comércio, esse tipo de cara, porque assim, eu não vejo como religião, sinceramente, eu vejo como um show temático, uma coisa. O cara tá indo lá para ver sei lá, um palhaço pular e tal, e dizer coisas. E de coração, sinceramente, quando eu vejo a grana na ponta, é isso que revolta. E às vezes a gente acaba ofendendo sem querer, numa conversa, coisas sérias, coisas. Porque assim, sabe? Porque tem gente que é a convicção é a maior inimiga do ser humano, assim, para mim, no meu entendimento. E eles deturpam também a palavra ideologia, que eu digo assim, isso não é ideologia. Quando o cara diz assim para mim, porque não sei o que de gênero, não sei o que, cara, isso não é ideologia. Isso é doutrina. Ideologia é o estudo da ideia. Aí eu permiti que a minha ideia possa ser mudada pela tua. Então, se não é isso, não esquece a palavra, não usa mais a palavra ideologia, está usando errado. É o estudo da ideia. Aí você fica seguindo doutrina, pega uma convicção e sai batendo nos outros. É isso aí. Né? Então, Fernando, eu fiz essa volta toda para te perguntar assim, como explicar hoje Frente Parlamentar Evangélica com 228 parlamentares. Aí nós vamos entrar num circuito, porque querendo mesmo o crente resistindo ou rejeitando muitas vezes essa questão, chegamos, pelo menos eles se denominam Frente Parlamentar Evangélica, que é uma instituição, eu já trabalhei no Senado e na Câmara, uma frente parlamentar é uma instituição respeitável do ponto de vista do executivo, das articulações políticas. 228 para um congresso de 500 e poucos deputados é uma frente muito forte. Mas, assim, essa frente parlamentar tem cuidado para se manter na defesa da justiça social, transparência, combate à corrupção, ou virou plano de poder? Aí é que tá. Porque tu deve acompanhar o trabalho desses caras. O que é a fé evangélica? É a fé em Cristo, no ensino de Jesus. Jesus falou assim... Mas organizado em frente parlamentar é pressão política. Então, mas só para chegar nisso aí, aquele que não permanece no meu ensino, mas vai para além dele, esse não tem o meu espírito. Aquele que acrescenta não tem o meu espírito. Aquele que tira não tem o meu espírito. Aí você já falou aqui. Corrupção, o que mais você falou ali? Do quê? Você citou aí alguns... Não, o que eu te perguntei é o seguinte, já rodei aqui, agora... Então, você falou ali algumas características, esses parlamentares ali. Então, se organizou 228 congressistas numa frente parlamentar. A pergunta que eu te fiz foi para defender privilégios para igrejas ou defendendo justiça social, transparência, combate à corrupção? Então, você enxerga, de novo, não vamos generalizar, certo, mas você enxerga nos 226, na totalidade, 228, justiça social, transparência e combate à corrupção? Eu não consigo distinguir porque é um trabalho do político como um todo. Do político como um todo. Mas do aí Congresso e do Executivo. Aí você vê ali uma frente parlamentar, mas vamos analisar um a um. O que eu quero te dizer é que quando tu forma, estou falando da minha operação política, eu tenho experiência nisso. Trabalhei em coordenação de bancada no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. E frente parlamentar sempre foi como juntar aqui o sindicato dos policiais militares. Sim. Então lá se juntou um sindicato, do ponto de vista operacional, de evangélicos que resolveram se denominar frente parlamentar a título de pressão para alguma coisa. Que tipo de pressão se tu acompanha isso? Porque eu sei que tu é organizado politicamente com pastores e tal, na tua cidade eu sei que vocês têm uma associação, se eu não me engano, né? Uma coisa assim, não tem um encontro de... Tu me falou uma vez, vocês têm vocês fazem um encontro de pastores e tal? Faço todas as segundas-feiras, a nossa liderança da igreja. Isso é uma organização, sim, mas assim, social. Lá, Frente Parlamentar é uma organização política de pressão de pauta, de agenda, sabe? É isso que eu quero te dizer.
esses 228 congressistas, como que vocês veem isso, enquanto pastores e líderes religiosos, quando olham para o Congresso e vê organizado uma frente parlamentar evangélica? De novo, por isso que eu estava falando sobre olhar para um a um. Apesar de o número dizer que são 228, na prática, se nós estamos falando de defesas de pautas de valores de reino de Deus. Sim. Vamos colocar aqui, valores... Você é quase metade do Congresso. É quase metade do Congresso. Vamos supor... O que Jesus falou? Você começou aqui o programa dizendo o seguinte: existe uma constituição de Jesus Cristo para o bem comum na terra. Mateus 5, 6 e 7. O sermão das bem-aventuranças, da montanha. O mínimo que eu espero que esses 228 parlamentares façam é defender essa Constituição. Esses valores éticos, morais, para que a gente tenha uma sociedade mais próxima daquilo que Jesus ensinou. A gente não vê isso na prática. Pelo menos, não de todos. Quantos são, eu não sei, mas não de todos. Então, muita gente que está aí dentro está aí para hypar, está aí para se aproveitar, está aí para surfar uma onda de um movimento conservador que não é a totalidade, mas tem uma representatividade e, de certa forma, se tornou lucrativo do ponto de vista eleitoral. Você se aproveitar. E por isso que mais da metade do Congresso hoje se diz bancada parlamentar evangélica, mas na prática não é. Senão a sociedade estaria bem melhor. Se o ser evangélico é defender as pautas de Jesus, de novo, não de religiosidade, mas de Cristo, enquanto alguém que plantou uma cidadania de ética e de moral, que é o reino de Deus, a cultura do reino de Deus na terra, nós estaríamos com um país perfeito, ou um Congresso Nacional totalmente fortalecido. Mesmo respeitando a laicidade? Mesmo respeitando a laicidade, porque a laicidade não tem a ver com implantação de dogma religioso. A laicidade do Estado, a gente precisa separar Estado laico de Estado ateu. A laicidade do Estado não significa ateísmo, mas significa a liberdade de todo mundo ser o que quer ser. Significa a liberdade de você poder escolher a sua doutrina de fé ou a sua não fé e ter os mesmos direitos civis. Mas inclusive ser ateu. Né? Inclusive ser ateu. Pois é. E assim, eu como cristão, eu posso discordar de você completamente, mas eu tenho que lutar para que você tenha o direito de exercer. Isso é laicidade. Educação, saúde, bens universais. Exatamente, porque antigamente, antes da laicidade, do conceito da laicidade, o que havia? Se você não é evangélico, ou na época era o catolicismo, se você não representa ou não faz-se representante da Igreja Católica, você não tem direito social, civil nenhum. A coisa vai longe aqui. Fernando, eu queria, nós já passamos de uma hora, eu queria primeiro deixar nossa câmera aberta para uma mensagem final, te agradecer profundamente por aceitar esse desafio. Acabou já? Para tu ver, já estamos quase 1h30 Sobrevivi, não? O que você... Quase 1h30 de programa aqui. Mas eu ficaria 3 dias conversando contigo, porque assim, a forma como tu aborda e se permite ser abordado é uma coisa muito educada e foi boa saber que ia ser assim que me fez te convidar. E empenhar aqui minha gratidão e a gratidão de todos os nossos espectadores, porque nós temos um público que gosta de pensar, que gosta de ouvir, que gosta de discutir. 99,4% de feedback positivo é o nosso público, que tem sido formado assim, com pessoas que querem ouvir querem ver um bastidor, querem ouvir uma coisa mais profunda, e dedicam tempo à nossa média, porque são programas longos de 1 hora e pouco, as pessoas assistem com calma, com tranquilidade, se manifestam. Então, eu queria te agradecer imensamente, já deixar o convite para uma próxima aqui. Eu acho que a tua dedicação a tudo isso que tu faz, o trabalho que tu faz, é muito bonito e tem dado um apoio e resultado na vida das pessoas, assim, e colocar à disposição a nossa bancada para discutir, para conversar, para debater, para falar mais disso. Eu acho importante que líderes como
que tocam instituições como a tua, participem mais no sentido de orientar e de cobrar posturas e comportamentos de pessoa, porque assim, a pessoa que pensa como tu pensa, porque tu tem políticos lá frequentando, eu sei que tem vereador, eu sei que tem, né? Quer dizer, se aqueles caras te ouvem como líder, que se comportem assim, que respeitem o próximo, que respeitem o outro, que respeitem a dor do outro, que sinta a dor do outro. Que eu sempre digo aqui, não adianta tu ir para a política se tu não sente a dor do outro, se tu não quer a felicidade do teu vizinho, tu não vai encontrar lá, tu só vai encontrar a tranqueira se tu fizer isso, né? Mas queria que tu deixasse a tua mensagem, te agradecemos uma vez. Jean, mais uma vez, muito obrigado. Quando você começou aqui o Polilógica, eu lembro que foi no período eleitoral. Foi um pouquinho antes ali. Um pouquinho antes ali, já nos bastidores daquela campanha, e eu te mandei uma mensagem dizendo que estava muito feliz e realmente Itajaí, a nossa região, precisa de ferramentas de trabalhos como esse que você está fazendo, e especialmente gente como você, né? Como eu falei aqui no início, mentes que são brilhantes, que são abertas, que são da discussão das ideias, isso é fundamental. Então, parabéns, siga firme, eu volto sempre que for convidado, para mim foi uma honra. E em relação, né, nós falamos aqui de política e de religião hoje, né? De novo, eu quero deixar bem conceituado para você que está nos assistindo, a religião, ela não é um dogma humano, ela não é uma doutrina humana, ela não é uma organização de pessoas. A verdadeira religião é o religare. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, ele é a nossa conexão com Deus, e a religião pura é essa, é cuidar de necessitados, é cuidar de si mesmo, é servir em bem da sociedade que você está, se você tem filhos, dos seus filhos, da sua esposa, se você é um patrão justo, se você é um empregado que trabalha com dignidade e dá valor àquele lugar que você está, enfim, cidadãos melhores. E a política, ela é uma organização social para soluções de problemas da sociedade que deveria ser estabelecida sob as mesmas bases da religião, no sentido original da palavra. Preocupação com o próximo, ajuda aos necessitados, solução dos problemas da sociedade. Enfim, se nós conseguirmos isso, nós desenvolvemos uma sociedade melhor. Então a gente precisa muito. Jesus disse que o homem ele é uma tricotomia, espírito, alma e corpo. Então a gente não pode desprezar nenhuma dessas três áreas. Um espírito elevado, de reflexão, de conexão com aquilo que é sagrado, de meditação em coisas que transcendem, uma alma equilibrada, de uma mente sadia, de um temperamento ajustado e um corpo saudável, para você conseguir colocar em prática tudo aquilo que você está pensando, imaginando, tudo aquilo que você planeja, os trabalhos que você vai desenvolver. E eu acredito totalmente, Jean, que a gente encontra isso, essa plenitude em Cristo. E aí, se você quiser ser um evangélico cristão, um católico cristão, nenhuma doutrina, denominação, mas um cristão, um pequeno Cristo nessa terra que manifesta esse ensino, não tem como dar errado à sociedade. Vai dar certo. É isso aí. Muito obrigado a todos pela paciência, pela companhia até aqui. Espero ter atendido a expectativa de todos e até quinta-feira que vem. Muito obrigado. Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. Do Semasa para Itajaí, por Itajaí.